João Dias da Silva, esta semana a FNE reuniu com o Ministério da Educação sobre a organização do próximo ano letivo e o calendário escolar. É apenas um primeiro esboço, aquilo que foi apresentado, mas há reparos a fazer. Nós partimos para esta reunião e saímos dela com duas reservas enormes. Por um lado, o anúncio do calendário e particularmente a organização do próximo ano letivo está condicionado pelo desconhecimento ou pelo conhecimento pela parte do Governo daquilo que será o impacto do documento de orientação estratégica orçamental para os próximos anos e que sabemos que vai ter um impacto de 100 e tal milhões de euros de redução nos custos da educação e que nós não sabemos na prática em que é que ele vai consistir. E provavelmente no despacho da organização do ano letivo pode haver resultados desta decisão. Por outro lado, também estivemos a discutir apenas documentos dos quais conhecemos os princípios orientadores e não, em concreto, aquilo que são as propostas do Governo. Nós entendemos que aquilo que diz respeito à organização do ano letivo diz respeito à vida profissional das pessoas, à organização do seu tempo de vida profissional e, portanto, são matérias que têm de ser alvo de negociação. E entendemos, e vamos continuar a defender, que sobre isto haja negociação. Sobre aquilo que nos foi dito na reunião desta semana, nós devemos sublinhar que temos algumas discordâncias em relação ao calendário do ano letivo, em relação àquilo que é o calendário dos educadores de infância. Nós discordamos de que para a educação para a infância haja um calendário diferenciado dos outros profissionais. Em relação ao restante calendário, a nossa reserva maior diz respeito ao ensino secundário, onde os professores responsáveis por exames não têm tempo para ter férias. Com um calendário que tem várias etapas a ocorrerem durante o mês de agosto de 2015, com a apreciação, obviamente que tem de existir, dos recursos a que os alunos têm direito dos resultados das suas provas, mas a verdade é que nós temos a fixação de pautas, temos recursos e temos decisões que têm de ser tomadas por professores que têm de estar ao serviço, no estrito momento em que é exclusivamente o tempo que têm direito para ter férias. Isto para nós é profundamente negativo, são dois reparos os maiores que podemos sublinhar neste momento. Em relação àquilo que diz respeito à organização do ano letivo e aquilo que é a distribuição do serviço aos professores, nós entendemos que continuam algumas questões por resolver, nomeadamente a distinção daquilo que é componente letiva e componente não letiva. Nós entendemos que todo o trabalho que é realizado pelos docentes com os alunos deve ser considerado letivo. Consideramos, nomeada e particularmente, que o tempo dos intervalos dos alunos no primeiro ciclo, que é um tempo de trabalho em que os professores do primeiro ciclo estão diretamente envolvidos, deve ser contabilizado como componente letiva. Consideramos que há muitas atividades de ofertas educativas de promoção do sucesso e de combate ao abandono escolar que devem ser consideradas como letivas e o Ministério da Educação teima ainda em querer considerar como não letivo. Portanto, há aqui uma divergência de fundo que se mantém, que persiste naquilo que são as orientações para este calendário em relação à distinção do que é letivo e daquilo que não é letivo e que nós continuaremos a combater. Depois, isto tem reflexos relativamente a duas matérias essenciais. Uma diz respeito à sobrecarga do tempo de trabalho dos professores. E esta dificuldade para o Ministério de entender o que é letivo e o que é não letivo resulta em muitas circunstâncias em sobrecarga de trabalho para os professores e resulta também em sobrecarga de trabalho particularmente para os responsáveis pelos órgãos de gestão das escolas nomeadamente em relação aos coordenadores das estruturas pedagógicas intermédias. Depois também temos a considerar que isto tem impacto, ou poderia vir a ter impacto, na determinação do que seriam para o próximo ano letivo docentes sem componente letiva atribuída, pelo impacto que isto poderá ter quanto ao efeito da requalificação profissional. E nós entendemos que não há nenhuma razão que faça com que os atuais recursos humanos que existem na educação possam ser dispensados para o próximo ano letivo. Todos são necessários. Talvez alguns mais serão necessários para garantir as ofertas educativas que são essenciais para promovermos o sucesso educativo dos nossos alunos. O sistema educativo tem que estar vocacionado para garantir sucesso aos alunos e tem de haver
O sucesso não pode ser uma mera intencionalidade, tem de ter afetação de recursos humanos e materiais, e o Ministério da Educação tem de garantir esses recursos humanos e materiais para que os alunos tenham direito aos mecanismos que promovam o sucesso educativo de todos, juntamente com o trabalho que os próprios alunos e as famílias realizam para construírem esse sucesso. Portanto, aquilo que nós entendemos é que estes dois documentos devem ser conhecidos na íntegra, sobre eles nós queremos dar opinião em termos de negociação e aquilo que é essencial é que se garanta a preservação do completo respeito por aquilo que são os limites do tempo de trabalho dos professores. É inaceitável a continuação de qualquer sobrecarga de tempo de trabalho, quer seja para os responsáveis pela gestão pedagógica intermédia das escolas ou pela gestão das escolas, ou sequer dos docentes que aí trabalham.